Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar as principais características que possam inviabilizar uma plena qualidade no processo de avaliação de desempenho. São características até mesmo consideradas comuns, tudo aquilo que possa vir a impactar, impossibilitar uma avaliação de desempenho de acontecer, alguma ocorrência ali que possa desviar de qual seja o real propósito dessa sistemática de mensurarmos, projetarmos como que as performances, os desempenhos dos nossos funcionários realmente sejam percebidos aqui na nossa organização, E lembrando que quando a gente vai conduzir um processo de avaliação de desempenho, eu tenho ali um instante, que alguns funcionários serão avaliadores, exatamente da maneira como eles se relacionam com os seus colegas de trabalho que estejam sendo avaliados, isso possa vir a dificultar a manifestação de uma opinião real, verdadeira, embasada ali no que realmente seja observado na forma como esses funcionários estejam trabalhando, ou então esse pode ser um instante que aquele avaliador queira usar dessa situação para prejudicar ou para tentar promover aquele colega que ele esteja avaliando o seu desempenho. Vale sempre reiterar, enfatizar bastante. A finalidade de uma avaliação de desempenho é conhecermos como que os nossos funcionários estejam desempenhando as suas tarefas, possibilitando a gente conhecer isso através das perspectivas de outros profissionais, não somente dos gestores, mas de outros públicos com os quais os nossos funcionários estabelecem interações ali no cotidiano da organização, e aí, com base nessas perspectivas, a gente consegue ter essa maior precisão, como de fato os nossos funcionários estão realizando as suas tarefas. Para isso, então, embora o objetivo seja simples e claro de ser compreendido para quem vai participar de todo esse processo, a gente não pode simplesmente subjugar, acreditar que todo mundo vai ter esse mesmo entendimento, porque existe o risco dos vieses de um processo em uma avaliação de desempenho. E é exatamente isso que eu vou explorar aqui nessa videoaula. Começando propriamente aí com alguns vieses que são mais comuns, como por exemplo o viés da leniência. Esse é um viés que vai provocar uma distorção no processo de avaliação de desempenho, quando, com aquela intenção de proteger o funcionário que está sendo avaliado, o avaliador ele acaba não sendo sincero nas suas respostas, Ele fica ali se esquivando, ele tenta evitar apresentar o seu ponto de vista real, verdadeiro. Ele já tem uma opinião formada sobre como que ele realmente percebe ali a forma como aquele funcionário avaliado realiza suas tarefas, mas, principalmente, se ele percebe que aquele colega deixa a desejar, não faz o seu trabalho da melhor maneira como realmente poderia fazer, o avaliador ele vai tentar se esquivar. Ele vai ficar assim, não sei, não tenho opinião formada. Mentira, tem. Mas ele vai evitar manifestar alguma opinião porque ele tem receio do que ele possa apresentar, se aquilo vai servir para prejudicar a reputação, prejudicar a imagem, ou até mesmo colocar em risco de desemprego, perder o emprego daquele funcionário que esteja sendo avaliado. Uma maneira muito comum da gente tentar evitar esse viés é adotar o método da escolha forçada. Se o avaliador ele se esquiva, ele evita ao máximo apresentar a sua verdadeira e fiel opinião, a gente pode aplicar esse método que consiste exatamente de já atribuir ali algumas possíveis respostas. Então, pedir para que o avaliador apenas sinalize, dentre essas opções de resposta que eu estou te apresentando, indique como que você percebe o desempenho desse funcionário. Então, você não precisa ficar elaborando uma resposta, apenas selecione. É exatamente assim que eu vejo a maneira como aquele profissional está desempenhando as suas tarefas. Então, eu tento evitar essa condição de se esquivar de apresentar uma opinião. O outro viés muito comum é o viés do efeito halo, Bom, quando existe alta dosagem ali de subjetividade na maneira como o avaliador vai demonstrar a sua percepção do funcionário avaliado, a gente pode ter duas possibilidades. Ou esse avaliador vai superestimar o avaliado, vai, com base numa pequena característica, ele vai valorizar ao extremo a maneira como aquele funcionário avaliado desenvolve as suas tarefas, desenvolve ali o seu trabalho, e pode ser que ele acabe generalizando demais todo o desempenho desse funcionário com base em apenas uma característica que não vai ser determinante, não é a característica principal, não é o suficiente dizer
que esse funcionário desempenha muito bem as suas tarefas com base apenas nesse detalhe. Mas, se eu me baseio nesse pequeno detalhe para generalizar o bom desempenho geral, né, de todo esse meu funcionário que esteja sendo avaliado, nós estamos identificando aí o efeito halo, né, que é exatamente essa condição do avaliador superestimar o avaliado com base em aspectos subjetivos e até mesmo de teor afetivo. Eu não quero prejudicar o meu colega, então justamente porque eu vejo que ele fez essa pequena tarefinha aqui, quero que ele realmente seja promovido, eu vou engrandecê-lo ao máximo com base nessa pequena característica. O contrário também pode acontecer. É quando a gente identifica aí o efeito Horn, né? Que é quando o avaliador ele vai prejudicar, ele tem ali a intenção de prejudicar o avaliado com base em aspectos também subjetivos de teor afetivo. Por quê? O funcionário ele pode ter toda uma preocupação, ele realmente possa manifestar ali um bom desempenho, mas como o avaliador possa ter alguma implicância com esse avaliado, esse é o momento que ele utiliza da avaliação de desempenho até mesmo de uma maneira perversa. Eu vou me basear nessa característica aqui, o funcionário não desempenhou bem a tarefa por causa desse detalhe, então esse detalhe passa a ser crucial para generalizar também o desempenho do funcionário, dizendo que ele tem um mau desempenho. Então eu dificulto, eu prejudico, né, aquele funcionário que foi avaliado. Então o efeito halo e o efeito Horn têm perspectivas opostas. Enquanto o efeito halo eu superestimo o avaliado, o efeito Horn eu subestimo, né, eu prejudico esse avaliado. O outro viés muito comum são aí os obstáculos políticos, né? O avaliador ele vai distorcer as opiniões que ele apresenta sobre o avaliado porque existem interesses pessoais. Então, se eu quero obter vantagens e aquele funcionário avaliado não me favorece, não me ajuda a satisfazer os meus interesses pessoais aqui na organização, essa é a hora então que eu vou ter uma revanche, né? Ou então, eu vou dizer bem de você na sua avaliação de desempenho, contanto que você compre essa minha ideia, contanto que você defenda o meu projeto, defenda as minhas propostas aqui na organização. Então acaba virando uma jogada de negociação. Olha, eu vou dizer bem de você, contanto que você também me ajude. Existe ali essa relação política, né? De um querer beneficiar o outro mutuamente. Logicamente, atendendo a interesses pessoais, não correspondendo, portanto, à finalidade da avaliação de desempenho para a organização. Como que os resultados dessa avaliação possam contribuir para a melhor gestão do desempenho na organização. Se existem os obstáculos políticos, porque existem ali negociações de interesses, também identificamos os obstáculos interpessoais. Por causa de uma simpatia ou mesmo de uma antipatia que o avaliador apresente pelo avaliado, o avaliador ele vai então se basear, né, para manifestar sua opinião nesse sentimento de prazer ou numa rejeição que ele tenha com aquele avaliado. E aí, lógico, ele vai desconsiderar os critérios profissionais. Ele não vai se basear na objetividade, o que é percebido, como que esse avaliado realmente está desempenhando as tarefas aqui na organização. Se eu gosto dele, né, tenho interesse pessoal, eu vou favorecê-lo na avaliação de desempenho. Se eu não gosto, né, tenho antipatia dessa pessoa, eu quero que ela suma daqui, inclusive acredito que se eu prejudicá-la aqui na avaliação de desempenho, ela poderá ser demitida. Agora é a hora, então, de demonstrar, né, de sinalizar que essa pessoa realmente não tem mérito, não tem competência para trabalhar na organização. Perceba de novo, né, o que vai predominar nesse tipo de atitude são os interesses pessoais do avaliador, desconsiderando o que realmente seja pertinente, seja necessário para a gestão da organização vir a conhecer. Obstáculos políticos, obstáculos interpessoais e também existe o erro de tendência central. Esse é um viés mais comum quando a gente está utilizando escalas, né, ali no formulário para que o avaliador possa preencher como que ele esteja observando o desempenho do avaliado. E aí, para tentar se esquivar de apresentar uma opinião, ao invés de ir no extremo ao outro, né, o desempenho do funcionário é péssimo ou é ótimo, o avaliador ele marca tudo na coluna do meio, né, o erro da tendência central. Por quê? Para mim, tanto faz, tanto fez. Não vou falar mal, mas também não vou falar bem. Então, vou marcar tudo na coluna do meio. Para tratamentos estatísticos, isso fica um pouco perdido, né? Porque ali uma opinião mediana não vai ser determinante para dizer se aquele funcionário realmente tem um bom desempenho ou necessidades de melhorias no seu desempenho.
Então, o erro da tendência central a gente observa quando o avaliador vai nivelar todos os avaliados em graus medianos, marcando ali a coluna do meio, né? Sem contrastar desempenhos. Isso empobrece os resultados da análise, né, da avaliação de desempenho, porque eu não vou conseguir depois identificar quais são os talentos que nós temos, quais são os profissionais que realmente estão demonstrando desempenho bom e aqueles profissionais que demonstram necessidades de novas orientações, de novos treinamentos, porque estão com desempenho ruim, né? Eu não consigo pegar nas medidas de limite, eu só vejo todo mundo ali na coluna do meio. Então isso acaba inviabilizando a qualidade da avaliação de desempenho. Um outro possível viés é o viés da recenticidade, ou seja, se apegar apenas a fatos recentes. O que tem acontecido mais recentemente? E a gente precisa tomar muito cuidado pelo seguinte, dependendo da organização, dependendo, né, de como que a área de gestão de pessoas apresente ali a proposta da avaliação, pode acontecer de, chegou um determinado momento, os gestores ou a própria equipe de RH ali da organização chegou para os funcionários e disse, olha, nas próximas 3 semanas nós faremos uma avaliação de desempenho. Automaticamente, né, como essas pessoas estão informadas desde então, desde esse instante, que elas vão ser avaliadas, automaticamente eles já começam a se preocupar mais com a sua postura, né? Começam a ter ali uma orientação, eu tenho que mostrar trabalho, porque eu vou ser avaliado. E além disso, o avaliador ele pode acabar se apegando nessas condições mais recentes. Como existiu ali um intervalo de tempo, do momento que foi anunciado que vai acontecer uma avaliação de desempenho, para o momento em que o avaliador realmente começa a manifestar a opinião sobre o que ele tenha, sobre a forma como aqueles funcionários avaliados realizam as suas tarefas, pode acontecer desse avaliador desconsiderar tudo que acontecia antes, né? Como que esse funcionário realmente já vinha desenvolvendo as suas tarefas e se apegue apenas aos fatos mais recentes. A partir do instante que esse funcionário receber a notícia de que ele vai ser avaliado, cara, lógico que ele vai dar o máximo de si. E se o avaliador se apega apenas nisso, ele também não está sendo fiel. Ele está se baseando apenas naquele instante que o avaliado ele já estava se preparando exatamente para querer ser bem percebido, né? Ter uma boa reputação, uma boa imagem ali na organização. Mas ele deveria ter essa preocupação durante todo o período que ele já está trabalhando ali, e não somente às vésperas de uma avaliação de desempenho. Então, esse viés da recenticidade é quando o avaliador vai se basear apenas nos episódios, nos eventos mais recentes, desconsiderando aí, né, tudo que aconteceu antes. Então, o avaliador se baseia somente nos fatos mais recentes para expor os seus julgamentos sobre como que ele percebe o desempenho do funcionário avaliado, não se baseando, né, no que de fato aquele funcionário já apresenta ali ao longo da sua trajetória, né, em todo o tempo que ele já está trabalhando ali na organização. Outro viés é o erro da similaridade, é quando o avaliador ele se apega às características próprias, né, que ele identifica de si mesmo como um padrão para se comparar aos avaliados. Então, o avaliador ele pode ter aquele pensamento assim, bom, eu faço o trabalho dessa maneira, né? Eu sempre tenho essa postura. Perceba que é uma coisa de uma pessoa bem arrogante, né? Mas o avaliador ele pode se usar como referência e ter um excesso de se apegar apenas na sua referência e acabar desconsiderando as possibilidades que as outras pessoas tenham de desempenhar ali as suas tarefas. Então o avaliador ele se usa como modelo e vai comparar o desempenho dos demais com base nos seus próprios, sendo que a gente não vai ter nenhuma garantia de que a forma como esse avaliador trabalha é melhor para a organização. Mas se ele faz apenas essa análise, né, como um reflexo, ele pode acabar inviabilizando, enviesando aí a maneira de apresentar a sua opinião sobre a performance do funcionário avaliado. Outro viés é o estímulo à competição interna. Então a gente precisa tomar muito cuidado, especialmente quanto à finalidade, né, aos objetivos da avaliação de desempenho. Se eu tenho o risco de gerar conflitos entre os funcionários que estejam sendo avaliados e intensifico isso, olha, aqui a gente vai ver quem tem melhor desempenho. Essa competitividade entre os funcionários, essa competitividade interna, ela pode acabar não sendo apenas saudável. Ela pode acabar culminando em conflitos, né, em desajustes ali nas relações das equipes de trabalho. Então, se a avaliação de desempenho é muito aplicada com base nesse estímulo para a competitividade entre os funcionários, né,
e aí eu vou me basear apenas em comparar os membros de uma mesma equipe uns com os outros, isso logicamente pode induzir ao conflito. E se nesse primeiro momento eu identifiquei, naquela equipe, aquele funcionário que tem um excelente desempenho e vou usá-lo como referência para comparar com todos os demais, pode ser que na próxima os demais tenham aniquilado a imagem desse funcionário que foi muito bem avaliado, né? E aí acabou se perdendo todo o senso de equipe, e isso logicamente vai ter repercussões negativas para os desempenhos dos profissionais que estão ali trabalhando. E um último viés que eu posso trazer aqui nessa videoaula é o estímulo à passividade. Do mesmo modo como eu não posso intensificar demais a competitividade interna, eu não posso, considerar que os meus funcionários avaliados eles não têm a condição de terem autonomia, eles não têm a condição de identificar, propor melhores maneiras de desenvolver o seu trabalho ali na organização, né? Então, quando a gente impõe que os avaliados têm que abdicar das suas posturas para incorporar aquilo que é definido como padrão pela cultura da organização, ou mesmo pelas expectativas dos avaliadores, e eu vou me basear apenas nesses padrões para avaliar como que esses funcionários estejam realizando as suas tarefas, eu posso acabar cometendo uma injustiça, porque pode acontecer de muitos cargos ali realmente requererem essa autonomia do funcionário que está sendo avaliado. E exatamente se esse funcionário consegue demonstrar que ele domina a autonomia para fazer o seu trabalho bem feito, essa é uma característica que precisa ser muito bem valorizada na avaliação de desempenho. Então, considerar que o funcionário avaliado ele só pode seguir aquele determinado padrão acaba incompatibilizando a possibilidade de reconhecer os méritos, a forma como esse funcionário realmente se compromete em fazer o seu trabalho bem feito, inclusive assumindo a sua autonomia para ter um bom desempenho na organização. Então perceba que são vários fatores, várias posturas, várias condições, circunstâncias que vão determinar como que um avaliador ele realmente possa apresentar a sua percepção, o seu julgamento sobre como que os funcionários estejam realizando as suas tarefas pela perspectiva desses avaliadores. Isso, lógico, requer muita análise das relações humanas ali da organização, mas por mais que seja polêmico, por mais que exija ali uma exclusiva atenção da equipe de gestão de pessoas que se responsabiliza para a promoção desse processo de avaliação de desempenho, são condições, são fatores que devem sim ser considerados. Porque se alguma dessas condições influenciar de modo significativo na maneira como os funcionários serão avaliados, logicamente que isso vai acarretar na inviabilidade de alguns resultados ali da avaliação de desempenho. E isso pode até mesmo comprometer todo o estresse, toda a sistemática desse processo que deveria garantir, trazer informações estratégicas sobre como que o desempenho possa ser melhor orientado, o que possa ser decidido para melhor qualificar os nossos funcionários ou como melhor devemos valorizar os talentos que nós realmente precisamos reconhecer que existam aqui na estrutura da nossa organização. Desde aspectos que possam ser tecnicamente observados, até mesmo e principalmente aos comportamentos que os avaliadores apresentem. É muito comum a gente ter essa influência da subjetividade para um efeito halo, para um efeito Horn, para essa questão da similaridade, ou até mesmo da leniência, de evitar causar algum desentendimento com o funcionário avaliado, se a gente não está entendendo claramente quais são os reais propósitos da avaliação de desempenho. Por isso, a gente precisa planejar muito bem como que essa avaliação vai ser aplicada, desde a definição dos métodos certos para essa avaliação acontecer, até mesmo a sensibilização de todas as pessoas que estarão envolvidas nessa avaliação de desempenho, para que elas realmente compreendam, entendam por que essa avaliação vai ser aplicada ali na organização. Existem objetivos para a gestão estratégica da organização, existem finalidades para melhor orientar as práticas de gestão, a produtividade, e, consequentemente, os resultados que sejam alcançados de todo o trabalho realizado ali na organização. Por isso, a avaliação de desempenho precisa ser compreendida como um processo objetivo, não estendendo tantas margens para a subjetividade dos avaliadores,
principalmente dos avaliadores. E eu espero que todo esse contexto, todo esse conteúdo que eu apresentei aqui como vieses de um processo de avaliação de desempenho tenha despertado, inclusive, essa perspectiva crítica em você sobre os cuidados que nós precisamos aplicar ao conduzirmos uma avaliação de desempenho. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.